Deus não age dentro de qualquer ser humano. Deus age dentro daqueles que são fiéis a Deus, de verdade, em espírito e verdade. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque os que adoram em espírito e verdade têm o Espírito de Deus. Nós conhecemos a palavra, mas porém não praticamos. Geralmente quando entramos dentro da escola ou dentro do trabalho, falamos assim, não, se eu pregar a palavra, eles vão reconhecer eu como um crente. E aí eu vou começar a me importunar, porque eles falam palavrão e eu não falo. Porque eles batem nas pessoas e eu não bato. Porque eles andam com as pessoas do mundo e eu não ando. Aí você pensa, não, mas se eu falar de Cristo, eles vão ficar me zoando de pastor, vão ficar me zoando porque eu sou crente. Não, eu não vou falar. E aí você dá uma oportunidade para o diabo. Porque lembra de Herodes, quando não glorificou a Deus, o anjo matou e ele foi para o inferno. E acabou se consumindo pelas chamas do inferno. Geralmente a gente é assim. A gente não quer dar ouvido que Deus fala. Aí Deus fala assim, ó, eu sou a porta e bato. Quem me ouvir, eu entrarei e serei com aquele. Ele está batendo na porta do seu coração hoje. Ele está ouvindo a tua oração. Você ouviu o que foi falado aqui na Bíblia? Sobre os céus é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Sabe o que significa isso? Significa que Deus é maior que tudo. Significa que Deus é maior do que todas as coisas. Que Deus não pode caber dentro de um templo. Entenda uma coisa, Ele só pode caber dentro da igreja. Porque você é a igreja de Cristo. Aí, se você falar assim para mim, mas não está escrito na Bíblia que a gente somos o templo? Somos, claro que somos. Somos templo do Espírito Santo. Mas eu digo assim, não templo de madeira ou de cimento. Esses templos aqui eu posso pegar uma rede e quebrar. Com certeza, porque a gente não adoramos a igreja, a gente adoramos a Deus. Não é verdade? Aleluia. O vento passa e a gente absorve o vento, porque a gente sai o calor de nós. Aleluia, né? Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia. O que eu quero dizer com isso? É que o Espírito Santo, ele não habita em qualquer tipo de templo. Se você estiver imundo, se você estiver cheio de pecado, cheio de religiosidade, ou seja, cheio de coisas erradas, Deus não vai habitar dentro de você. Deus não vai fazer morada dentro do teu coração. Entendeu? Porque Deus, Ele não habita em qualquer tipo de templo. Jesus disse de um certo homem, bom pastor, ele disse que aquele bom samaritano era comparado com um bom pastor, porque o homem apanhou no meio da rua e foi jogado no chão. E o homem não tinha quem socorresse. Mas aí passou o fariseu, não teve compaixão. Hoje em dia as igrejas estão sendo assim. Aí passou o judeu, não vou me importar com esse aí não, esse aí não vale nada, um homem caído no chão como qualquer outro. Aí passou o bom samaritano de cavalo e olhou para ele e teve compaixão com ele. Falou assim, esse homem é a mesma coisa que eu, porque eu já passei por isso. Eu sei como é que é sofrer na mão do inimigo. E aí ele pegou aquele homem e recolheu para dentro da casa dele. Mas ele não saiu anunciando, olha, eu recolhi aquele homem. Não. Ele simplesmente fez sem as pessoas perceberem, sem ver. Ele fez o jeito que Deus mandou. E através daquele ato, ele recebeu muito ganho. A Bíblia não relata sobre ele. Só relata que ele ajudou o homem. Assim como também os dois filhos do homem que tinha um grande celeiro. E ele era dono de várias posses. E existia o filho pródigo. E essa história é forte. Geralmente a vida da gente está sendo que nem a do filho pródigo, né? E esse filho, ele não era obediente ao pai. E o pai deu uma ordem que ele pegasse e fizesse o trabalho. Mas ele não quis. Ele não deu ouvido. E o que aconteceu? Ele pegou e foi e caminhou pedindo para o pai que desse o dinheiro. Toda a posse do reino dele, né? Que estava na mão do pai dele. E aí o pai dele deu o dinheiro.
Mas ele não se agradou porque o filho falou que ia para o mundo, ia conhecer o mundo, queria conhecer novas paisagens, queria conhecer coisas de luxúria, pecado, porque ele nunca tinha saído da casa do pai. Enquanto o outro estava trabalhando na vinha, enquanto o outro estava lavrando a terra. Olha só, entende uma coisa. E aí esse sai da casa. Aí a gente condena, né? Porque a gente, ser humano, é assim, né? Não, mas esse aí estava errado. Esse aí estava tudo desconcertado. Não é bem assim. Deus sabe na hora certa dele voltar. Ele foi ovelha perdida. Ele não sabia, não tinha conhecimento, estava na igreja, estava conhecendo a palavra, mas porém não tinha Jesus Cristo dentro do coração. E ele saiu. E quando ele saiu, ele perdeu tudo, gastou tudo. E eu creio que o pai foi até a varanda quando vê o filho. Ó, filho, cadê meu filho? E ele orando para que Deus trazesse o filho dele. E ele numa esperança que o filho ia voltar. Mas o filho não voltou. E aí demorou, até que um dia o filho voltou, arrependido, comeu lavagem de porco, né? Diz a Bíblia. E ele voltou de joelho. Ele falou assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quantos falaram assim quando estavam arrependidos dos seus pecados? Eu já falei. Eu disse até que não era merecedor de tanta honra e tanta glória, porque eu não sou mesmo. Eu sou o menor dessa casa aqui. Eu sou o pior, eu sou o menor de todos aqui. O mais pequeno da casa do Senhor. Eu me sinto. Porque Deus me tirou do mundo, que era roqueiro, entendeu? Deus me tirou da escravidão do mundo. Eu ouvia rock, eu era servo do diabo, entendeu? Eu bebia cerveja escondido, bebia vinho, entendeu? Vinho forte. E ainda bebia champanhe com meu primo. E aí eu não tinha força para sair do pecado. Os meus amigos me aconselhavam a ir para a igreja, mas eu não queria saber. Eu não queria ouvir a palavra de Deus. E eu tinha já batizado. Fui batizado na Assembleia de Deus, lá em Campo Grande. E eu fui batizado, mas não tinha força para sair dali, do pecado. Porque quando a gente está enganado, a gente não quer sair. O que mais que a pessoa fala assim: saia, porque senão você vai para o inferno. Você não quer dar ouvido. Ali é um cativeiro. E eu fui que nem um filho pródigo. Eu falei: não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não quero saber não de esperar não, porque esses crentes aí esperam tanto, mas nunca recebem. E eu pensava isso, até xingava os crentes. E aí, um dia eu cheguei na minha casa, voltando da igreja, né, não fui batizado ainda, e aí joelhei diante da minha cama. Aí eu abri a palavra no Apocalipse, e eu disse assim: se o Senhor existe, mostre o inferno e o céu. Olha, escuta só o que Deus vai falar. E aí eu deitei na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, eu vi o inferno. E o diabo na minha frente com um tapete de fogo. E tinha um monte de gente sendo condenada ao inferno. E a morte vinha com uma foice de uns 4 metros de altura. E caveira a morte era. E tudo de preto assim. E a morte vinha tirar a minha vida. E eu tremi de medo, pensando que não ia sair mais daquele inferno. Porque era tão real que parecia que realmente assim não ia acabar mais. Entendeu a visão? E aí a morte vinha. Quando a morte chegou perto, Deus apareceu dentro do inferno. Olha só como é Deus. E eu dentro do inferno, Deus falou para mim assim: eu tenho uma obra contigo, não temas, eu sou contigo. E eu vou fazer grandes obras na sua vida. Aí eu comecei a chorar. Aí Deus pegou e me levou para o paraíso. E eu vi naquele paraíso mais lindo assim, água jorrando como cristal. Aí eu tomava um pouco daquela água, não sentia mais sede. Eu comia do fruto, não sentia mais fome. Dentro do céu. E eu estava vestido de preto. Porque quando você está condenado ao pecado, você está condenado até as vestes. Até as vestes eram tudo preto. A minha veste era tudo preto. E aí eu consegui mover o corpo, mesmo no pecado. E Deus na minha frente, com cabelo alvo como a neve, seus olhos como chama de fogo, sua boca saía 2 espadas, 2 gumes, seu rosto resplandecia como o sol, aos seus pés como latão reluzente, suas vestes mais brancas que a neve,
E eu começava a gemer de medo, né? E eu caía como morto nos pés dele. E ele me levava até o seu cabelo, andava sobre o cabelo dele. E aí eu via todos os apóstolos, todos os discípulos e Abraão ensinando eles. E aí Deus me levava na sala do trono, a coisa mais linda que todo mundo vai querer ver um dia. E tinha um trono de marfim e Deus sentado no trono de marfim. E aí todos os anjos brancos, tudo vestido de branco, assim, de várias cores, estavam vestidos de branco. E aí tinha as pessoas que estavam sendo julgadas, né? Grandes e fortes, como diz a Bíblia. E eu vi aquele céu tudo branco, assim, até o chão dele era branco. E eu chegava até a sala do trono, e assim na frente de Deus. E eu me ajoelhava diante de Deus como quando um rei, né, manda um servo ajoelhar. E eu ajoelhei diante dele. E ele escrevia no livro meu nome. Meu nome se assemelhava ao nome de Josué. Era trocado. E aí meu corpo se transformava em corpo de glória. E era revestido com armadura de ouro, como os arcanjos que estão lá na Bíblia. Aleluia! E eu vi todos os arcanjos cuidando dos anjos. E vi carruagem de fogo. Vocês que têm dúvida se o céu tem carro ou não tem, tem carruagem de fogo. Se preparem que vocês vão voar, vão decolar na presença de Deus. Se preparem que quando vocês forem para lá, vocês vão voar que nem Elias, que foi na carruagem. Glorifica a Deus, adore. Porque quando eu vim lá, eu queria subir naquela carruagem. Mas as asas se apareceram nas minhas costas e eu comecei a voar. E aí, quando eu apareci naquela parte das portas de ouro e cristal, tinha um arcanjo com um cetro de ouro e ele media as portas. E eu falava assim, quem é esse arcanjo? E Deus falava assim, este é o meu arcanjo que mede as portas de ouro e cristal. E eu começava a chorar, né? E aí eu queria tomar um pouco do ouro, porque eu não entendia a palavra de Deus. E aí Deus falou assim, eu sou o dono do ouro e da prata. Entendeu? Quem busca a mim, nunca mais terá fome. E aí eu me maravilhei, falei assim, mas da onde vem essa luz? Cadê o sol? Cadê a lua? Fiquei curioso. Ele falou assim, o sol e a lua sou eu. Porque essa luz que você está vendo, eu sou a luz do mundo e a luz do céu. Não temas, eu sou contigo. E eu vi reis assentados no trono, vi arcanjos. E quando eu desci a terra, lutei contra o Satanás e Deus lutou. E acabou a guerra. E desceu um novo céu, nova terra. E vi todas as pessoas lá, glorificando e adorando a Deus. E quando eu entrei dentro do meu corpo, entreguei a vida para Jesus, fiz a oração do pecador. E ali eu contei a visão para o meu pai e para minha mãe. E graças a Deus eu estou aqui como pastor. Foi difícil, mas eu estou aqui. Só faz 4 anos que eu estou na presença de Deus. Não importa, entendeu? Mas eu estou aqui. E glorificado a Deus. Porque assim, ó. Porque esse bom pastor teve compaixão de mim. Quando Jesus, vamos passando, né, na parte. Quando Jesus, no Isaías 53, diz que quando ele estava sendo crucificado, apunhalado pelas pedras do Satanás, ele estava sendo crucificado por nós. E aqueles cravos pontiagudos, né, que eles colocavam na sua mão, e tinha uma coroa de espinhos que sugava o sangue dele, né, porque o sangue vai tudo pro cérebro, né? E aí descia sangue até os olhos dele, começou a descer. E ele foi arrancado as vestes dele, porque os homens arrancaram e jogaram sobre si. E aí Jesus olha para um homem que está à direita dele. E esse homem era um ladrão que nunca tinha conhecido a Jesus. Nunca teve conhecimento da palavra de Deus. E quando os judeus estavam humilhando Jesus naquele lugar, os judeus, eles não tinham o consenso da palavra de Deus. Eles não tinham, assim, como se diz, um conhecimento, na verdade, assim, um conhecimento espiritual. Eles sabiam que Moisés veio à terra e pregou a palavra, e que trouxe os mandamentos, né, que tratou de cumprir. Mas, porém, eles não tinham Jesus Cristo. Eles tinham Deus, mas não tinham Jesus Cristo. Olha a diferença. Quem tem Jesus Cristo tem Deus. A diferença é essa. Vocês têm Deus e têm Jesus Cristo ao mesmo tempo. Existe, que isso que eu estou falando. Jesus,
teve compaixão do homem cego ao pecado. Ou seja, ele não teve simplicidade de olhar vários homens e escolher quem ele ia levar para o céu. Ele olhou para um homem que estava condenado ao pecado. Porque Deus não olha para os sãos, mas Ele olha para aqueles que estão necessitando dele. Porque os sãos já têm Deus, mas porém os pecadores não têm Deus. Deus tem compaixão de vocês que são limpos também, não fica assim não. Deus tem também. Mas porém Deus está atrás também dos pecadores. Porque os pecadores precisam de Deus. Vocês já têm Deus. Entendeu? Aí Jesus olha para aquele homem, e aquele homem fala bem assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele e sorri. Jesus todo machucado, desfigurado. Jesus fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos querem paraíso de Deus? Quantos querem glorificar Deus naquele céu? Eu já glorifiquei e já vejo vocês também. Aí tá. Aí Deus olha para ele e acaba levando ele para o céu. Aí o mesmo dia o homem vai lá e tira ele da cruz. José, como diz a Bíblia, né? Teve um José que apareceu lá do nada na Bíblia e tirou ele do madeiro no mesmo dia. Embalsamaram ele e ele ficou no túmulo por 3 dias. E ao terceiro dia que Deus me revelou, que é domingo, não se escandalize, mas isso que Deus me revelou. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E para honra e glória de Deus, ele está sentado aqui na cadeira, na frente. Você pode achar que pode ser ilusão, mas eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Eu sinto Deus aqui. Pode não ser uma igreja gigante, pode não ser uma igreja de 20, 30 milhões de gente, mas Deus está neste lugar. Onde tiver 1 ou 2 ou 3, Deus está ali. Entendeu? Porque assim, entende uma coisa. Quando é o Marcos Feliciano pregando num lugar, todo mundo vai, né? Quando é o Antônio não sei o quê, é um pregador famoso, todo mundo vai. Mas quando é um homem que não é conhecido, aí ninguém quase vai. Porque se importa com o homem, não com Deus. Entendeu? Nós temos que adorar Deus de verdade. Porque quando Jesus foi ressuscitado dos mortos, ele falou assim: ide pregar meu evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado, quem não crê será condenado. Ele não estava dizendo assim: se alguém for crente vai pregar a minha palavra, vai crer na minha palavra. Não é bem assim. É qualquer um que tiver o Espírito de Deus. Qualquer um. O Espírito de Deus que eu digo é o Espírito de vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Então não importa ser o maioral dos maiorais. Não importa ser o mais crente dos crentes. O que importa é que Deus escolhe aquele que estiver lá no mundo duro, que estiver caído no chão igual o filho pródigo. Voltando à história do filho pródigo. Ele voltou para casa. E ele voltando para casa, o pai dele colocou um anel de ouro, né? Colocou essas vestes brancas e fez um grande banquete para ele. E o seu irmão, com o coração endurecido, não quis que o irmão dele tivesse tanta honra. Porque assim, o irmão mais velho adorava o pai dele, né? Porque o pai dele significa Deus. E aí, vem lá o filho pródigo e recebe um monte de honras. Você não acharia que você ficaria bravo? Não, sério mesmo. Sinceramente, você ficaria bravo. Ficaria? Porque assim, você está dentro da casa de Deus. Aí você está tempo fazendo a obra de Deus. Aí aparece um irmão do nada, assim, que nunca teve o Espírito de Deus. Aí se converte e começa a ser cheio do Espírito Santo, né? E aí tem mais honra que você. Mesmo que você é usado por Deus, aí você começa a perguntar para Deus: por que é isso? Mas é assim mesmo. Deus escolhe aqueles que são loucos mesmo. Deus não escolhe coisa perfeita. Porque perfeição, o homem não pode ser perfeito. Perfeição só vem do céu, diretamente de Deus. A perfeição vem da virtude de Deus. Entendeu? Entende uma coisa? Jesus Cristo veio do céu, então ele era aperfeiçoado por Deus. Então ele era perfeito. Não tinha como ele errar. Não tinha como ele aceitar coisa mundana.
Os fariseus interrogaram vocês no tempo passado. Interrogaram, eu digo assim, porque nossos pais antigamente adoravam a Deus. E interrogava os fariseus porque não tinha Jesus Cristo, não aceitava as palavras de Cristo. E hoje em dia está assim. Hoje em dia os fariseus levantam contra a obra de Deus fácil, por causa de ter igrejas grandes, por ter lugares grandes para sentar, por ter púlpitos gigantes para sentar, né? Por a igreja encher. Aí geralmente os fariseus se levantam mesmo, é normal. Mas Deus está no controle de tudo e Deus está restaurando a vida de vocês, está libertando, está curando, está restaurando. E Ele respalda e purifica o coração de cada um. Porque, uma outra dúvida que Deus pode dar de conhecimento a vocês, que pode ensinar. Ele diz assim, é a porta mais segura. A porta mais segura é a porta do céu. É a porta estreita. Porque assim, não existe outro caminho que leva a Deus. A gente só tem dois caminhos. Ou você segue a Deus, ou você segue o diabo. Ou você serve a riqueza, ou você serve a Deus. Porque só tem esses dois. Não tem outro. Uma vez eu preguei para um homem um rapaz, me lembro. Um rapaz ateu. Esses ateus gostam de dar, né, explicação pra gente, né? Gostam de ensinar. Hoje as igrejas, vou falar uma coisa agora que Deus está mandando eu falar. Hoje as igrejas estão começando a misturar as coisas, colocando católico para cantar em cima do púlpito. Isso é errado. Deus não se agrada com isso. Católico, eu digo assim, que continua católico. Continua indo na igreja católica, continua sendo servo do diabo e nunca aceitou Jesus, sabe? Essa parte eu acho errado. Tem um católico lá, que uma vez eu preguei para ele, dentro da escola, e ele disse que tem uma banda que canta na igreja Assembleia de Deus, a igreja Batista, tá tudo misturando. Aí tem um padre hoje em dia prega em cima do púlpito, entendeu? E não se arrepende de seus pecados, e fica lá falando bobagem. O que está acontecendo hoje? Entendeu? Aí o que eu quero falar com isso? Que Deus pode ressuscitar essas pessoas, pode libertar. Mas para isso a gente tem que pegar a verdade para eles, para que eles não continuem no erro. Porque as igrejas hoje em dia estão complicadas. Eu não digo a igreja de vocês, a Assembleia de Deus é uma bênção. Um monte de igreja que eu acho uma bênção. Mas porém, tem igrejas que já estão se corrompendo por causa de líderes, não por causa dos pequenos que estão ali, e nem por causa de outros obreiros, que os obreiros não tem nada a ver com isso, mas Deus vai levantar um ministério grande sobre essa terra, e é um ministério de sinais, prodígios e maravilha. Deus vai suscitar muitas pessoas, e é isso. Eu não vou aumentar não e prolongar, porque Deus estava me mandando falar só isso, né? Eu não vou querer ser além das palavras, né? Eu agradeço a oportunidade. E se o pastor me permitir que eu louve um, depois eu oro para as pessoas, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você chegar em casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes você pensa que tudo terminou. Oh, glória a Deus. Você perdeu